Olá a todos, meu nome é Caio Cortella. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite para participar dessa 10ª edição do ENEG, um dos eventos mais tradicionais e importantes que a gente tem do calendário de ações de desenvolvimento que acontecem aí no Brasil, reunindo vários profissionais de diferentes regiões para uma troca super rica aí de experiências e que esse ano volta a ser realizado de forma presencial. O motivo desse vídeo que eu estou fazendo para vocês aqui é trazer um pouquinho dos conceitos que nós vamos trabalhar em quadra durante as apresentações que nós faremos no evento, para que vocês realmente entendam o que está por trás da estruturação dos trabalhos que nós realizaremos lá. E que não seja simplesmente um momento para a gente ver tarefas novas, jogos novos, exercícios novos, mas que vocês entendam de uma forma muito clara quais são os pontos de atenção a serem considerados na estruturação de aulas por meio das táticas básicas e de jogos, que é o tema que eu fui aí convidado para falar um pouquinho mais para vocês. Vou compartilhar minha tela aqui rapidamente para que a gente possa fazer essa apresentação para vocês. Eu vou tentar ser o mais breve e sucinto, né, para que vocês consigam realmente pegar a mensagem principal, mas que a gente não demore nessa tarefa aqui. Então, a ideia, basicamente, dos encontros que nós teremos presencial lá e que a gente vai abordar aqui, é apresentar as táticas básicas, né, como elas podem ser um ponto de partida para a gente elaborar as nossas aulas, né, partir de um objetivo tático para construir as nossas aulas e apresentar os elementos centrais que a gente considera para manipular as tarefas, os jogos, de forma que a gente consiga atingir aquilo que a gente chama de desafio ótimo. Pensando nas táticas básicas, o primeiro ponto que a gente precisa trabalhar quando um aluno chega nas nossas quadras é justamente a questão da altura. A altura, ela está diretamente relacionada à capacidade da criança, do adulto, de manter a bola sob controle. O que os alunos precisam saber sobre a altura? Basicamente, aqueles elementos mais centrais relativos a essa tática. Que, quando eu coloco mais altura, eu ganho tempo, corro menos risco de falhar a rede, que é o principal obstáculo que a gente tem na primeira fase do nosso trabalho em quadra, para quem chega no tênis, e para que eles saibam que quando eu abaixo a bola, eu tiro o tempo do adversário, faço com que essa bola chegue mais rápido até o outro lado, porém, corro um risco maior de falhar na rede. Depois que os alunos dominam a questão da altura, o próximo passo é trabalhar a direção e a mudança de direção. Eles precisam ter muito claro que a direção, por si só, muitas vezes pode ser utilizada como uma forma de se ganhar o ponto, de ser um golpe ofensivo, sem necessariamente correr tantos riscos, né? Mas é preciso ter claro também que toda vez que eu mudo a direção, eu passo a correr mais risco. E isso, obviamente, também tem implicação no gesto técnico. Os alunos precisam saber, quando pegam a bola, como o ponto de contato influencia nessa questão da direção, né? Bolas que a gente pega mais à frente favorecem ali a cruzada e bolas que a gente pega um pouquinho mais atrás favorecem a paralela. Então, esses pontos aí tem que estar claro para eles, além de um ponto fundamental que a gente muitas vezes não dá atenção, que é justamente o fato da geometria da quadra. Eles entenderem que a cruzada é uma bola de mais segurança, que a paralela é uma bola que a gente corre mais risco, porém, tiramos também o tempo do adversário e que essa geometria da quadra, ela trabalha ao nosso favor. Se a gente está no ataque e a gente usa a paralela, a gente vai ter que percorrer um espaço maior, e se a gente trabalha com as bolas cruzadas, a gente vai percorrer um espaço menor ali para cobrir a quadra. Após os alunos entenderem ali o conceito de direção, o próximo passo é a questão da profundidade, né? Os alunos precisam ter claro sobre essa tática básica de que a bola profunda é a bola que a gente joga no espaço mais distante do nosso alvo, ou seja, é uma bola que a gente vai ter um pouco mais de risco. E mantendo a profundidade de forma consistente,
esse é um dos pontos, né, que os jogadores, à medida que vão evoluindo, vão tornando cada vez mais consistentes no seu nível de jogo. E é isso que vai mudando a capacidade dele de construir espaço sem necessariamente arriscar muito. Então, uma sequência de bolas profundas, por exemplo, em geral, nos fornece uma bola mais curta, que vai proporcionar para a gente começar a mudança de direção sem necessariamente correr tantos riscos. E o jogador iniciante, ele precisa ter claro que a bola profunda, ela não deve ser feita inicialmente por meio da potência, que é o que todo mundo imagina, mas sim pelo aumento da quantidade de altura que eu coloco na bola. Uma bola que eu bato com a mesma força, no entanto, coloco mais altura, ela percorre uma distância maior. E com isso, eu estou correndo menos risco durante o meu trabalho. Após os alunos dominarem a questão da profundidade, o que acontece? Em geral, a bola começa a escapar um pouquinho lá na linha de fundo. E aí é a hora da gente desenvolver muito bem a questão das rotações, os efeitos. Os efeitos, na verdade, são freios que ajudam os alunos a segurarem a bola dentro da quadra. Uma coisa comum que a gente escuta nas quadras de tênis, né, principalmente à medida que os alunos vão se desenvolvendo, é pedir para os alunos baterem mais devagar. No entanto, né, à medida que a gente vai evoluindo, bater mais devagar gera menos efeito, porque para ter efeito eu tenho que ter velocidade na cabeça da raquete. E aí eu gero menos velocidade na cabeça da raquete, consequentemente eu bato mais devagar e a bola anda mais. É um dos maiores contrassensos que a gente tem no tênis e que é difícil a gente explicar para um aluno, muitas vezes, que está começando a sua jornada. Então, a gente tem que falar para eles que existem diferentes tipos de efeito e que esses efeitos nos ajudam justamente a manter a bola sob controle. E o último passo que a gente vai trabalhar é justamente a questão da potência. E esse é o último passo, justamente porque para trabalhar com potência, eu tenho que ser capaz de trabalhar com toda a cadeia cinética, que parte desde lá do chão até chegar na extremidade ali no nossa punho ali, na nossa mão, e aí gerar a velocidade na cabeça da raquete. Então, potência é algo que a gente só vai trabalhar nas últimas fases do desenvolvimento tático dos nossos jogadores, quando todos esses elementos aí minimamente se encontram bem trabalhados. Pensando que a gente tem 5 táticas básicas aí, a gente pode pensar já que a gente já tem 5 temas para a nossa aula. E essa visão clara do processo vai nos ajudar na hora de estabelecer objetivos para as nossas sessões de treino. Então, as táticas básicas, elas vão nos levar àquilo que a gente chama de consistência. Consistência, pessoal, diferentemente de regularidade, que está muito relacionada ao número, quantas bolas eu coloco dentro de quadra, a consistência, ela está relacionada também a uma variável qualitativa. Ou seja, qual é a maior qualidade que eu consigo pôr em termos de precisão e potência mantendo um número X de bola. Esse é o meu nível de consistência. Cada um de nós aí tem um nível de consistência de trabalho, em que a gente consegue manter pelo menos 4 a 8 bolas, e qual é a melhor qualidade em termos de precisão e potência que eu consigo colocar nessas bolas. Esse é o meu nível de consistência que eu consigo manter durante o meu jogo. Essas 5 situações básicas que a gente passou ali, né, altura, direção, profundidade, efeitos e potência, perdão, elas podem ser combinadas com as diferentes situações de jogo que a gente tem. A gente tem basicamente 5 situações de jogo, que é a situação do sacador, as situações envolvendo o devolvedor, as situações envolvendo o fundo, a rede e o jogo de passador. Então, imaginem, trabalhando apenas a questão voltada ao sacador, se a gente pensar que a gente pode trabalhar a questão da altura do saque, direção do saque, profundidade do saque, efeitos no saque, potências no saque, nós já temos aí uma combinação de 5 táticas básicas vezes 5 situações de jogo. Já são 25 combinações possíveis de trabalho, de semanas de trabalho, de aulas que a gente pode planejar sem repetir
nenhuma sessão, nenhuma aula. Isso é muito bacana, né? Porque mostra que muitas vezes a gente acaba ficando naquelas atividades, naquele planejamento que a gente se sente mais confortável. Mas existem N possibilidades que a gente pode desenvolver, independentemente do nível de jogo das crianças, dos adultos que estão conosco em quadra. Mas talvez, né, o que eu vou trazer de mais novo para vocês aqui, para quem não está muito acostumado, são esses dois elementos que eu acho que são fundamentais para a estruturação do trabalho, principalmente quando a gente está falando por meio de jogos. Quando a gente fala por meio de jogos, a gente vai falar muito em quais são os pontos que a gente tem para manipular essas tarefas de tal forma que a gente consiga fazer o jogo tornar o jogo possível para aquele jogador, independentemente do nível que ele apresenta. Quando falam, mas isso aí só é possível fazer com jogadores avançados. Se vocês entenderem esses conceitos, os conceitos de estruturas funcionais, que nada mais é do que como os jogadores se relacionam durante a tarefa, e principalmente os conceitos de parâmetros de pressão, que a gente fala que são a pimentinha ali que a gente coloca na tarefa para fazer com que ela atinja os objetivos que a gente quer, que a gente pressione os jogadores a fazerem aquilo que a gente gostaria, vocês vão ter muito claro o que vocês precisam mexer durante o trabalho para fazer com que as aulas fiquem cada vez mais ricas e que a tarefa seja realmente ajustada para o nível das pessoas que estão conosco em quadro. Quando a gente fala de estruturas funcionais, pessoal, nós estamos falando do número de pessoas envolvidas no jogo ou na tarefa, né, na aula, e nós estamos também falando sobre a forma com a qual eles interagem, essas pessoas interagem. No tênis, basicamente, a gente tem duas estruturas funcionais que a gente sempre lembra. O jogo de tênis é disputado sempre 1 × 1, ou seja, um jogador contra um. Quando eu tenho vezes, quer dizer que eles estão em oposição. Ou 2 × 2, que são os jogos de dupla ou dupla mista. Mas durante as nossas sessões, das nossas aulas, a gente pode utilizar uma série de combinações. E isso aqui está muito atrelado ao que a gente tem conversado hoje na literatura relacionada à pedagogia do esporte, sobre o que é o ensino pautado por meio de jogos e sobre construir as situações problema que a gente gostaria de reproduzir durante as nossas aulas. Hoje, no futebol, por exemplo, se vocês forem assistir treinos das grandes equipes, para crianças, para adultos, vocês vão ver que quase nunca tem o jogo, aquele rachão, 11 contra 11. Todos os trabalhos são feitos por meio de estruturas funcionais, ou seja, 2 contra 2, 3 contra 2, dentro de um determinado setor da quadra, do campo, para que eles possam reproduzir ao máximo e que eles tenham a maior frequência de trabalhos daquela situação, problema específico. Imagina num jogo de 11 contra 11, quantas vezes ocorre, por exemplo, a situação de um cruzamento em que a defesa está jogando em inferioridade numérica contra o ataque. Vai acontecer pouquíssimas vezes. Por outro lado, se eu trabalho por meio de estruturas funcionais, de mini-jogos, fazendo essas adaptações no número de jogadores, etc., eu consigo fazer um alto volume dessa situação de trabalho e, com isso, deixar a minha equipe mais bem preparada aí para lidar com essa adversidade quando a situação realmente aparecer. Quando a gente está falando em situações 1 × 0, a gente está falando de uma situação que o jogador está jogando contra ele mesmo, né? Onde é que a gente teria isso no tênis? No paredão, numa situação em que ele está sacando sozinho, ou numa situação em que ele está fazendo basicamente um drill de alto lançamento, em que ele lança e ele mesmo realiza o trabalho. As situações de 1 × 1 × 0 são as situações em que dois jogadores trabalham em cooperação contra ninguém. Isso acontece demais nas nossas aulas, principalmente quando a gente tem um trabalho de drill, em que a gente tem um treinador ou uma própria colega de treino ali fazendo um lançamento para os demais, em que a gente tem uma pessoa colaborando com a outra.
também acontece quando a gente faz esse trabalhinho de 2 a 2 ali em controle. Todos os controles são marcados por uma situação de 1 mais 1 vezes 0, em que eu estou tentando colaborar com a pessoa que está do outro lado da quadra e ela está colaborando comigo também para que a gente faça aquilo acontecer. E a situação 1 vezes 1, que é a mais tradicional, é o jogo de simples, convencional, mas a gente tem mais opções aí de trabalho, pessoal. Principalmente quando a gente precisa trabalhar alguns conceitos em que, que as crianças ou os adultos apresentam maior dificuldade, como é o caso do jogo de rede, por exemplo, que a gente vai falar um pouquinho aí durante as nossas sessões. Se a gente coloca um jogador de fundo para jogar contra um de rede, muitas vezes há um desequilíbrio, porque eles começam aprendendo ali os golpes de fundo e o jogo de rede vem mais adiante. Então, vamos dizer, independente do nível que o jogador ou a jogadora apresenta, se ele tem um nível de jogo nota 10 de fundo, o voleio vai ser nota 5, nota 7. Então, o jogador vai ser sempre, vamos dizer, ele nunca vai ser estimulado a, numa situação 1 contra 1, muitas vezes subir a rede. No entanto, se eu coloco uma situação de 2 contra 1, por exemplo, em que eu tenha 2 jogadores subindo a rede numa quadra de simples, eu já consigo igualar as condições de jogo para que esses jogadores desempenhem um papel ali efetivo na rede e se sintam desafiados e motivados a subirem para esse trabalho. Todas essas situações de estruturas funcionais que a gente falou aqui, elas têm que ser combinadas com esses parâmetros de pressão. Os parâmetros de pressão, pessoal, eles são elementos que foram retirados justamente daquilo que é o mais elementar que a gente tem no desenvolvimento nosso em longo prazo, que são os jogos de rua, as brincadeiras de rua, elas são marcadas justamente por esses parâmetros, né? O primeiro parâmetro que a gente tem é o parâmetro tempo. O que isso significa? Elaborar tarefas e jogos em que o principal fator que eu tenho ali naquela tarefa é justamente tirar o tempo do meu jogador naquela tarefa, ou seja, fazer com que ele tenha que jogar sob pressão de tempo, ele tenha que jogar cada vez mais apertado, tendo menos tempo para jogar, ou pedindo para que ele tenha que acelerar cada vez mais o golpe dele. Isso faz com que ele trabalhe sob pressão de tempo. O jogo de tênis, basicamente, é um jogo de tempo, em que eu estou tentando ganhar tempo quando eu estou apertado e estou tentando tirar tempo do adversário quando eu estou bem posicionado. Um outro fator determinante aí também no jogo de tênis é a pressão de precisão. A pressão de precisão é fazer com que o jogador ou a jogadora tenha que trabalhar com a maior precisão possível que eles sejam capazes de executar. E aí que eu falo para vocês, que todos esses fatores aqui, eles cabem para qualquer nível. O que é uma pressão de precisão, né, para o Guga? É trabalhar uma cruzada para cruzada ali, em que ele tenha que manter a bola só no corredor de duplas. Isso é uma pressão de precisão para ele. Enquanto uma criancinha ali que está começando na bola vermelha, né, que está na bolinha vermelha ali, na fase vermelha, pressão de precisão para eles é minimamente manter a bola por lado de lá da quadra e, por consequência, né, na melhor das hipóteses ali, dentro da área, né, da quadra vermelha nesse primeiro momento do trabalho que eles estão fazendo. Então, se eu entendo que a tarefa é uma tarefa que demanda precisão, é ali que eu vou mexer caso eu precise facilitar ou eu precise dificultar o trabalho. Uma outra pressão que a gente tem também no jogo de tênis e em todos os jogos esportivos é a pressão de sequência, ou seja, realizar uma tarefa sucessivamente a outra. Por exemplo, onde a gente encontra uma pressão de sequência no tênis? Quando o jogador ou a jogadora precisa fazer, por exemplo, um exercício ou um jogo em que eles têm que fazer uma bola de fundo, um approach e disputar o ponto na rede, em que eles tenham que manter a bola, nunca duas bolas seguidas do mesmo lado, tem que fazer consistência, tem que trocar 6 bolas para poder abrir o ponto. Todas essas tarefas são tarefas que são focadas em pressão de sequência, que dependendo do nível dos meus jogadores, das pessoas que estão comigo em quadra, eu coloco uma maior pressão de sequência, por exemplo,
8 bolas para abrir o ponto, ou uma menor pressão de sequência. Por exemplo, 2 bolinhas já pode abrir o ponto. Uma outra pressão que a gente tem, né, que a gente pode manipular também durante a nossa sessão, durante os nossos jogos, e que é fundamental para o desenvolvimento de jogadores e jogadoras aí inteligentes, né, criativos, é a pressão de organização. Pressão de organização é justamente estimular os jogadores a fazerem 2 tarefas de forma simultânea. Isso acontece, por exemplo, quando a gente trabalha aqueles jogos, aqueles exercícios de verbalização, perceber e agir. Por exemplo, ter que verbalizar a bola que eu estou recebendo, a bola que eu vou colocar para o adversário, ao mesmo tempo em que eu realizo essas ações. É uma pressão que demanda muito dessa parte frontal do nosso cérebro, que está ligada ao processamento, e que à medida que a gente vai desenvolvendo, vai tornando cada vez mais, vai liberando cada vez mais o nosso foco de atenção para outras áreas. Vocês vão ver que quando a gente tem pressão de organização no começo, a gente demanda muita atenção para o trabalho, e à medida que a gente vai melhorando nesse sentido, a gente vai conseguindo perceber outras coisas, vai liberando o foco de atenção para fazer outras coisas, ao mesmo tempo em que a gente continua sendo capaz de executar a tarefa. Existem mais outras 2 pressões. A pressão de variabilidade, que é o que o tênis mais promove, né? A gente fala que no tênis nunca existem 2 bolas iguais. Então, a gente tem uma pressão que a gente fala que é de variabilidade, tornar a tarefa o mais imprevisível possível. E quando a gente trabalha por meio de jogos, automaticamente a gente já está estimulando muito esse parâmetro de pressão, que é a variabilidade, mas também a pressão de carga. A pressão de carga ela pode acontecer de 2 formas, o que a gente chama de carga física, né, que é o jogador ou a jogadora ter que jogar, de certa forma, numa pressão em que eles estão fora da condição normal deles de executar a tarefa. Por exemplo, ter que dar 3 piques da rede até o fundo antes de fazer um saque, em que eles vão, com certeza, dentro de um espaço de 20 segundos que eles têm para sacar, eles não vão ter se recuperado 100% e vão estar sob uma pressão de carga física. E muitas vezes a pressão de carga física ela vai gerando também uma pressão de carga psíquica, né? Que é fazer justamente com que os jogadores se sintam, de certa forma, pressionados a terem que realizar uma tarefa em que tem uma carga psicológica. Por exemplo, ter que jogar pontos só com o segundo saque. Toda vez que a gente penaliza eles quando falham uma primeira bola, tudo isso vai gerando uma certa carga psíquica, e à medida que vai se falhando, ou à medida em que o erro vai acontecendo, eles vão se tornando cada vez mais pressionados, e isso ajuda muito a questão da resiliência. Os trabalhos de carga física e psíquica estão muito associados à questão de trabalhar a resiliência, a tolerância ao erro, e a gente sabe que no tênis o erro faz parte, né? O tênis é um esporte de erros. Mas a mensagem principal que tem que ficar para vocês aí, pessoal, quando a gente está falando em ensinar por meio de jogos, é justamente em que mudar regras é essencial. Se não há mudança de regras, dificilmente a gente consegue, num jogo 100% aberto, fazer com que os jogadores realizem ou trabalhem os problemas táticos específicos que a gente quer, com uma boa sequência, né? Com um bom volume de trabalho. Então, hoje, mais do que se repetir a execução técnica, a gente tem que repetir o problema tático em que aquela execução técnica acontece. Porque a gente precisa trabalhar a percepção e a ação, e não só a ação. Quando a gente trabalha a ação de forma isolada, ela não se converte numa transferência para a realidade do jogo, que é o que a gente quer. E aí a gente sempre fica com aquele discurso de que treino é treino e jogo é jogo, justamente porque o treino não é capaz de reproduzir aquilo que a gente encontra no jogo. Então, se vocês estiverem atentos e forem capazes de utilizar essas estruturas funcionais como uma ferramenta de manipular a tarefa e de promover o maior volume possível dentro da nossa sessão, na nossa aula,
Se vocês conseguem manipular os parâmetros de pressão, colocando mais pressão, identificando qual é o parâmetro de pressão principal daquele jogo, daquela atividade, e manipulando ele, tornando a pressão maior ou menor em função dos jogadores que eu tenho, e modificando as regras do jogo. Se eu quero que os jogadores vão para a rede, eu tenho que colocar uma limitação quanto ao número de bolas de fundo que eles podem fazer antes que isso ocorra. Do contrário, mesmo que eu estimule com pontos duplos, pontos triplos, se os jogadores se sentem confortáveis no fundo e ganham pontos de lá, eles vão de um em um e não vão executar aquilo que a gente quer. Então, mudanças de regra são fundamentais. E com isso, pessoal, eu trago essa última brincadeira aqui, nessa última reflexão para vocês, para ver o quanto a gente pode tornar as nossas aulas cada vez mais ricas. Eu tenho um problema tático, altura, e eu posso combinar altura para quê? Para eu trabalho com bolas altas para ganhar tempo, e aí eu vou trabalhar a jogada seguinte. Eu tenho um problema tático, com 5 situações de fundo, já me dão 5 opções de sessões aí de aulas diferentes, que eu posso combinar com diferentes tipos de tarefas, com drills, com os controles, com jogos modificados e com jogos táticos, que eu posso combinar com 6 parâmetros de pressão, que eu posso combinar com 6 estruturas funcionais. Fazendo essa matriz, essa combinação, um único problema tático pode gerar para mim, basicamente, né, fazendo uma conta de padaria aí, 180 combinações possíveis. E a gente muitas vezes cai, né, a gente se vê fazendo as mesmas aulas, os mesmos treinos, as mesmas sessões e pautando o nosso trabalho nas mesmas atividades. Então, fica aí o convite para a gente pensar um pouquinho, para a gente sentar um pouquinho na cadeira, trabalhar esse momento aí que a Escola Guga valoriza tanto, que é o momento do planejamento das aulas, para que a gente possa promover aulas cada vez mais ricas, com maior variabilidade e assim realizando uma entrega cada vez melhor para as pessoas que estão conosco nas nossas quadras. Um grande abraço para vocês e a gente se vê aí nas quadras no 10º ENEG.